No RFI Convida de hoje, recebo a arquiteta franco-brasileira Camille Bretas. Ela se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez especialização em restauração do patrimônio na École de Chaillot, em Paris. Camille trabalha no escritório do renomado Pierre-André Lablaude, arquiteto-chefe dos monumentos históricos na França. Boa tarde, Camille. Boa tarde, Augusto. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Você poderia falar um pouco sobre o seu percurso profissional? Claro, como você já falou, então, eu sou formada pela Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro, da FAU-FRJ, e fiz uma especialização na École de Chaillot. Eu moro em Paris desde 2009 e trabalho no escritório do Pierre-André Lablaude desde a mesma época, quando eu vim a Paris para tentar fazer a especialização e procurar um emprego. Eu consegui o emprego e não consegui a especialização. E aí, depois, com um pouquinho mais de bagagem e experiência profissional, eu entrei na École e sou formada desde 2013. E como arquiteta do escritório responsável pelos monumentos históricos franceses, quais foram os últimos grandes projetos dos quais você participou? O Pierre-André Lablaude, ele é encarregado da restauração dos jardins do Château de Versailles. No ano passado, a gente terminou uma longa obra de restauração do Bassin de Latone, que fica bem no ápice dos Jardins de Versailles. Foi uma obra que foi financiada para comemorar o bicentenário do Lenôtre, da morte de Lenôtre. Então, foi uma obra bastante complicada. Foi a mais importante que a gente fez no Château de Versailles. E também o Pierre-André Lablaude trabalhou na Catedral de Rouen, no Mont Saint-Michel e uma série de igrejas rurais do Val d'Oise. Atualmente você participa da elaboração de estudos para a restauração de novos monumentos. Quais são eles e o que precisa ser restaurado? Isso, a gente sempre começa o projeto a partir de uma campanha de levantamento e um estudo diagnóstico do edifício sobre o qual a gente vai trabalhar. Atualmente eu estou trabalhando sobre o estudo da restauração da igreja de Magny, en Vexin, a igreja Notre-Dame, e a igreja Saint-Pierre-Saint-Paul, a Viarme, as duas no Val d'Oise também, ao norte de Paris. E durante essas restaurações, vocês descobrem coisas? O que acontece? Sim, acontece muito da gente encontrar umas surpresas durante as obras, né? Por exemplo, quando a gente começa a fazer o sistema de aquecimento, que hoje em dia é bem comum aqui na França pelo solo, de você retirar uma pedra e descobrir, por exemplo, um túmulo escondido de uma personalidade importante que está intacto, ou então muita decoração de pintura antiga que foi escondida. Tem bastante surpresa. Por isso que a gente tem que estar preparado para sempre fazer apoio com o pessoal da arqueologia, o pessoal da conservação, o Ministério da Cultura, tem que estar sempre pronto, a postos, caso aconteça alguma surpresa durante a obra. E qual é o processo quando você encontra um resto arqueológico? O que é que deve ser feito? Para tudo. Primeira coisa é parar tudo, fazer um levantamento de tudo que a gente encontrou, avisar as autoridades, ao serviço de arqueologia, ao Ministério, o prefeito da cidade na qual a gente está trabalhando, e a partir daí a gente começa a pensar no que a gente vai fazer, se a gente vai expor ao público, se a gente vai esconder de novo para poder preservar, porque às vezes está preservado porque ficou escondido, né? Então, cada projeto é um projeto diferente, cada projeto pede uma solução diferente, dependendo do caso. Nesse caso desse túmulo do Prince de Conti, por exemplo, foi decidido de mostrar para o público. Então, a gente colocou uma pedra de vidro que permitiu que, hoje em dia, o público possa descobrir esse túmulo também. É muito interessante. E entre essas descobertas, qual te surpreendeu mais? De todas as que eu já... Essa do Prince de Conti. Na verdade, foi uma descoberta feita pela empresa que trabalha com a restauração da pedra, né? Que tirou e encontrou essa sepultura escondida. Como franco-brasileira, você estudou no Rio, você fez especialização em Paris. Como você compara o cuidado com o patrimônio no Brasil e o cuidado com o patrimônio na França? A França é uma referência, né, em termos de políticas de conservação dos monumentos históricos. É uma referência em questão de mão de obra, inclusive, né? É um savoir-faire que é passado de geração a geração. É isso que eu sinto mais falta no Brasil quando eu vejo a questão da restauração. Tem poucas empresas especializadas com relação à França, né? Acho que esse é o maior aprendizado que a gente pode ter, é começar a formar as pessoas que vão trabalhar na restauração para não precisar mais fazer, chamar empresas do exterior para vir trabalhar no Brasil. E quais seriam os pontos positivos do cuidado com o patrimônio no Brasil? Os pontos positivos é gerador de emprego,
Na França, a restauração do patrimônio é um motor econômico bastante forte, então as pessoas têm que enxergar isso também como um fator de gerador de emprego, gerador de turismo, né? A restauração do patrimônio, a França é o primeiro ponto turístico do mundo, graças ao seu patrimônio. Então, o Brasil poderia enxergar essa questão também como geração de emprego, geração de turismo, atrair mais turistas. E a qualidade arquitetural também do nosso patrimônio, claro. E a França também tem uma longa história com diferentes estilos arquitetônicos. Você tem um estilo que você gosta mais, preferido? Sim, na França, a arquitetura gótica, para mim, é a mais importante, né? É o berço desse estilo. A região ao norte da França, a região do Lens, tem as 3 mais antigas catedrais que nós conhecemos, Soissons, Laon e Noyon. Realmente um tesouro da arquitetura que é conservado com muito cuidado. E você chegou a restaurar algum monumento gótico? Já, a abadia de Royaumont, o Pierre-André Lablot trabalhou há mais de 20 anos nessa abadia. Ela foi, infelizmente, bastante destruída depois do período revolucionário, mas existem alguns fragmentos, alguns edifícios que pertenciam aos antigos religiosos que moravam lá, e hoje em dia é uma fundação cultural, onde artistas vêm fazer estágios, eles ficam hospedados durante alguns meses, o tempo de desenvolver um projeto. Quer dizer, a reabilitação do patrimônio realmente como motor econômico e cultural hoje em dia. A Abadia de Royaumont realmente foi um dos projetos que eu mais apreciei durante o meu percurso profissional. E você saberia dizer se há algum candidato atualmente a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, algum candidato francês? Eu não acompanhei as últimas listas, Augusto. Mas sempre deve ter, né? Porque a França tem um patrimônio tão rico, né? Que possivelmente... Sim. Ultimamente teve a cidade de Albi, né? No sul da França, que é linda e tem uma catedral bem diferente, né? Em tijolinhos. Ela é bem diferente das que a gente encontra aqui no norte da França, por causa da abundância da pedra. E a cidade ela é bem homogênea, é muito rica em termos de patrimônio. Muito obrigado, Camille, pela sua entrevista, muito interessante. Obrigada.